Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus. E irmão Cláudio, o meu não está vindo aqui, o que está aí, ó. E nós vamos, como o Zé Filho na sua oração colocou, tentar entender e buscar diante de toda a realidade que nós temos vivido, a igreja ideal. Qual é a igreja que nós devemos verdadeiramente estarmos seguindo? Só tem um probleminha técnico aqui, deixa eu só ver se a gente resolve aqui rapidinho. Porque não está, estava e agora não está mais. Travou aqui. Amém. Então a gente quer saber, dentro da meditação da palavra de Deus, qual é a igreja ideal. Esses dias eu fui chamado para ministrar num congresso de jovens e foi-nos colocado um texto e eu trabalhei nesse texto e esse texto falou muito ao meu coração e eu resolvi trazer, para a gente também questionar e compreender, mas com uma profundidade maior. Lá, como era num único dia, eu tive que compactar a mensagem, né? Mas agora não, agora nós vamos ver ela de forma bem contundente para nós nos perguntarmos. Você já parou para perguntar qual é a igreja ideal? Qual é a igreja que você deve congregar? É a igreja que tem movimento? É a igreja que é lotada de gente? É a igreja que você vai e você se encanta com o louvor porque é um show, um espetáculo? É a igreja onde você escuta a palavra, você fica emocionado, que palavra contundente, que oratória. Qual é a igreja ideal? Qual é a igreja verdadeira? Nós precisamos questionar isso. Então nós precisamos para isso entrar dentro da palavra. A resposta parece muito óbvia para nós que nos intitulamos seguidores de Jesus, buscando ser cristãos, ser parecidos com Cristo, darmos a nossa vida em amor ao próximo. Mas nós somos seguidores. Então a igreja ideal, parece com muita clareza, é a igreja de Jesus Cristo. Tem que ser ela. Aqui não pode ser a igreja do pastor Júlio César, pastor Roberto. Não pode ser a igreja do pastor João, Pedro, Apolo. Não. Tem que ser a igreja de Jesus Cristo. E aí vem uma outra pergunta. Mas quem é Jesus? Porque a gente precisa ter a identidade de Jesus Cristo para sabermos se estamos seguindo a Ele. Você lembra o texto sagrado que Jesus vai dizer que pessoas vão chegar para ele e vão falar: pregamos no teu nome, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, sentamos junto contigo e tu nos ensinou. E Jesus fala: não, eu não vos conheço. Era outro Jesus, era uma outra pessoa. Então eu preciso da igreja ideal, é a igreja de Jesus Cristo. Mas quem é Jesus? E o interessante é que o próprio Jesus faz essa pergunta. Ele joga essa pergunta: o que dizem ser o Filho do Homem? Eu tentei achar na internet, eu não consegui. Uma vez tinha no YouTube, as pessoas saíram à rua e fizeram essa pergunta: o que é a igreja e quem é Jesus? E a gente foi escutando várias, e era interessante como as pessoas colocavam. E realmente o que se passa de Jesus Cristo é uma ideia muito errada, muito errada. Então Jesus ele lança o que as pessoas estão dizendo sobre Jesus Cristo. O texto é esse, Mateus 16, 13 e 14. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E olha só como é que as pessoas respondiam: uns dizem que é João o Batista, outros que é Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Olha só que interessante, entendimentos equivocados sobre quem era Jesus Cristo, sobre quem era a pessoa de Jesus. Será que quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Responda no teu interior o que você acha, no seu entendimento. Porque quando a gente se pergunta, eu tentei, não consegui, as respostas eram assim, a grande maioria de forma equivocada, a grande maioria. Jesus é quem? É um curandeiro? Um milagreiro? É um banqueiro que vai
e arrumar as suas finanças, quem é Jesus? Quem é Ele para você? Ele representa dentro disso, porque nós precisamos ser da igreja de Jesus, o verdadeiro Jesus Cristo. Então Jesus pega e faz a pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? O povo aí fora estão equivocados, mas vocês, o que dizem que eu sou? Por isso que nós temos que nos fazer essa pergunta, porque Jesus olha para nós e fala: quem vocês estão achando que eu sou? Quem é Jesus Cristo? Eu preciso entender, porque olha, irmãos, o que a gente tem visto, eu pesquiso muito, eu ouço muito para ver, é a barbárie, cada vez está piorando, passa-se os anos e está piorando. O que se fala nos púlpitos, absolutamente nada tem a ver com Jesus Cristo. A performance, o comportamento, a explanação de determinados pregadores, pastores, anda longe do que realmente é Jesus Cristo. É algo assim impressionante, e é nesses lugares onde há multidões. É algo assim que impressiona. Olha, nós tivemos hoje numa aula absolutamente fantástica da Escola Bíblica Dominical, Humberto sendo assim um instrumento de Deus, mostrando a palavra na sua genuidade, assim, verdadeira. Mas cadê as pessoas? Enquanto nesse horário tinha outros lugares lotados, 1000 e tantas pessoas. Aí eu fui escutar a mensagem: cadê Jesus? Isso é incrível. E aí ele foi falar da denominação, que é a denominação séria, porque nós entramos nas questões de oferta, de dinheiro, e falou assim: por não apelar para isso, essa denominação, a gente anda, as igrejas são assim. Tem muito, não é em todo lugar que tem, mas não se corrompeu. E quando a gente pega as igrejas que são firmes na palavra, elas estão cada vez mais o que as profecias disseram que ia acontecer, se esvaziando, porque as pessoas não estão querendo ouvir isso. Então Jesus faz essa pergunta: e vocês, me digam aí, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro era muito assim, ele vai dizer que todo mundo conhece, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro fala: eu aqui, tipo, não tem o Joãozinho? Eu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você entende o que Pedro está falando quando ele diz isso? Cristo. Sabe o que significa a palavra Cristo? Ungido. No hebraico, Meshia, que significa Messias, o enviado, o prometido, como sacrifício perfeito e único. Isso que Jesus é. É por isso que lá na frente, Jesus, quando vai dizer que vai ter que ir cumprir aquilo que foi revelado, Pedro vai dizer: não aceita, afasta-se de mim, Satanás. Porque para ele ser o Cristo é ungido. Ninguém é ungido para a vida, é ungido para a morte. Não se unge para a vida, se unge para morrer. Então Jesus era o Cristo, o Messias, aquele que seria enviado por Deus, o Filho de Deus que seria enviado como sacrifício vivo, perfeito, único. Aí Jesus pega e vai falar, respondeu: disse-lhe bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. O nome dele não era Pedro, depois filho de Jonas, Simão, filho de Jonas. Barjonas significa filho de Jonas. Porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, não é Pedro que falou. Não foi Pedro. Não foi do entendimento dele. Então, essa identificação, esse entendimento, não foi humano, mas foi uma revelação do próprio Deus. É o próprio Deus revelando. É isso. Ele é o Cristo, o meu filho. Então é o próprio Deus que revela isto a Pedro. Então é a revelação certa, não há dúvidas enquanto a isso. Aí Jesus vai concluir com uma afirmação de suma importância para todos nós. Nós não podemos esquecer disso. Ele vai dizer no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
ele vai dizer assim: tu és Petros, pedrinha, e sobre esta rocha. Qual é a rocha? Qual é a pedra que ele edifica a igreja? A afirmação que Pedro fez, que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Não é Pedro, que lá na frente Jesus vai falar que ele é pedra de tropeço. Jesus não vai construir uma igreja em cima de uma pedra de tropeço. Então, quando Jesus está falando, ele fala: tu és Pedro, e sobre esta afirmação, tu é pedrinha, pedregulho. Agora, sobre esta afirmação, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Olha isso. Qual a pedra? A afirmação que Pedro falou, que ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente chega numa conclusão que a igreja de Jesus, ela é fundamentada nesta afirmação. Nisso aqui, ela vai ser construída sobre esta rocha. Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que veio e morreu e ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, por que Paulo vai dizer isso? Por conta dessa afirmação. Vã é a nossa fé. Se ele não ressuscitou, a igreja é falsa. Não há. Ele não é o Cristo. Mas nós cremos na ressurreição. Por que os judeus, eles pregam que Jesus nunca ressuscitou, que ele é um embusteiro, um enganador, os judeus do dia de hoje? Porque eles entendem que o Cristo ainda vai vir, o Messias, ainda vai ser enviado. Eles não acreditam no Jesus como Messias. Mas é por isso que Paulo vai dizer: se Jesus não ressuscitou, vã a nossa fé. Então a igreja é fundamentada no quê? No Cristo, naquele que morreu e lhe chamou para morrer junto com ele, para que junto com ele nós ressuscitemos, para que tenhamos vida eterna. Por isso que as palavras de Jesus são sempre de vida eterna. Então a igreja é fundamentada. Então a gente volta à pergunta: qual é a igreja ideal? Depois dessa explanação, da gente entender que a igreja de Jesus, saber aonde ela é fundamentada, qual seria a igreja ideal? A igreja que vive sobre esta afirmação de Jesus como Cristo. E a igreja que viveu de forma perfeita essa afirmação foi a igreja primitiva. A igreja que crescia de forma exponencial. Pedro pregava e 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, Deus convertia. Deus convertia. Então, um crescimento dado pelo próprio Deus. Olha lá no versículo Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quem traz as pessoas para a igreja, querido, é Deus. Vocês só estão aqui porque Deus trouxe vocês para cá. Quem não está aqui, porque não era do projeto. A gente precisa entender isso. Então o pastor, o ministro, aquele que Deus escolhe para colocar, ele precisa ter muita serenidade, tranquilidade, e não ficar olhando isso, mas entender que quem Deus enviou, pronto, é para essas pessoas. Eu fui convidado, eu fui no monte sábado agora, foi maravilhoso, aí terminou uma irmã que foi lá. Ela chegou e falou: pastor, sou ministro, só aceita convite para ministrar na igreja? Eu falei: sim, aceito. Eu posso ligar? Pega o meu contato para ligar. Aí ela me ligou. Na outra, tem que ser essa quarta, na outra. Vou. Aí depois ela falou: pastor, mas deixa eu lhe falar. É porque a nossa igreja é pequena, teve essa racha aí que existiu aí, nessa confusão, e ficou. O senhor prega para 3, 4, 5 pessoas? Eu falei: prego, filho. Não se preocupe. Se for eu e você, Deus já está presente. Aí ele vai falar comigo, com você. Não se preocupa que quem for para estar lá, Jesus vai estar. Deus vai enviar. Então a gente precisa ter esse entendimento, que quem dá o crescimento, quem envia as pessoas é o Senhor. Mas a qual igreja ele envia? Aí que está. Porque, por exemplo, Laodiceia estava lotada. Não foi o Senhor quem enviou. Porque o Senhor da igreja estava do lado de fora, batendo na porta. Não foi o Senhor quem viu. Então, qual é a igreja? A igreja primitiva, essa igreja, era a igreja que era pautada, sustentada sobre essa rocha de Cristo, Jesus como Cristo. Então, como que ela funcionava? Como que essa igreja
essa igreja ela tinha pilares fundamentais para a formação e sustentação dessa igreja. E por isso que Deus levava as pessoas para serem salvas. Qual é esses pilares? A gente leu no começo. Atos 2:42. Preste atenção. Esta igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. 4 pilares absurdamente necessários e fundamentais. Essa é a igreja ideal. 4 pilares que trazem a forma da igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tem parede branca, verde, vermelha, preta. A igreja de Jesus não é um louvor que canta desafinado ou afinado, com fumaça, sem fumaça, com som perfeito. Não é a igreja que tem um pastor que fala eloquentemente ou que é analfabeto. Não, ela tem uma forma. Qual é essa forma? Essa aqui. É essa igreja fundamentada com esses pilares de sustentação, é que Deus acrescentava pessoas para serem salvas. Então nós precisamos entender esses 4 pilares: a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Se nós compreendermos isso, nós vamos entender a igreja ideal, porque a igreja primitiva era ideal. Quantos milagres, quantas maravilhas, a multidão que Deus levava. Pode ter certeza que aquelas pessoas, era Deus levando, não era, elas não estavam ali por interesse, era Deus levando, então elas iam ser salvas, por isso que havia tanta conversão. Então eu preciso entender a cada uma delas. E hoje nós vamos começar com a doutrina dos apóstolos. No dia que eu fui lá pregar no congresso, eu falei dos 4, então de forma muito simplificada. Não dá, é muita coisa. Então, como nós temos aqui liberdade dos cultos, hoje nós vamos começar com este pilar, que é o primeiro. E isso tem uma ordem, não é à toa, porque se esse primeiro falhou, acabou, não sustenta mais o outro. Não sustenta. Então esse primeiro é fundamental. A doutrina dos apóstolos. É o primeiro pilar de sustentação. Que a gente pode chamar, como eu falei na outra vez, o legado de Jesus. A doutrina dos apóstolos é o legado, é o que Jesus deixou para os apóstolos. É aquilo que ele entregou para os apóstolos. É como a igreja era doutrinada, com esse legado que Jesus entrega. E aí a gente se pergunta assim: o que eu estou fazendo com o que Jesus deixou para mim? Como nós estamos agindo com esse legado? Algo que custou um preço tão alto. Foi Deus que envia aquele que era absolutamente rico e se fez pobre, como aprendemos hoje na escola bíblica. E era Deus e se fez servo. Ele traz um legado. E aí? E é em cima desse legado, desta doutrina, que a igreja é fundamentada. Ela não é fundamentada sobre filosofias humanas, querido. Ideias de homens, não. Preste atenção, olha aqui que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele revela para nós. Tende cuidado, preste atenção quando ele começa. Atentem. Ciladas sendo preparadas. Ele fala, tende cuidado. A palavra cuidado no termo original é atenção total. Pare tudo. Pare tudo. Felizmente nós não fazemos isso. Tende cuidado para que ninguém, absolutamente ninguém, nem eu, nem um anjo que desça do céu, ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cristo, lembra que a igreja é fundamentada no Cristo? Então a gente começa entendendo o seguinte: a doutrina dos apóstolos, o legado de Jesus, nada tem a ver com filosofia de vida. Não tem. Cuidado para você não ficar preso nisso. Porque agora você vai ser feliz, porque agora você vai ser próspero, porque agora eu vou te ensinar. Não é filosofia de vida.
não tem absolutamente nada a ver com tradição. Por que vocês fazem isso? Porque a gente sempre fez. E daí? Aonde Jesus mandou você fazer isso? É tradição. Isso não tem efeito nenhum. É vãs sutilezas, é coisa sutil, não faça. Mas nós temos tradição de guardar tal data, temos tradição de usar roupas assim, de como. Não, a igreja não é fundamentada nisso. Ela não é fundamentada em rudimentos. Faz isso, canta aquilo, aquele outro, tem que levantar, a igreja tem que... Não, isso é rudimento. Não. Quer dizer, tem todo mundo, mas absolutamente nada de Cristo. Cadê essa igreja? A igreja de Laodiceia. Filosofias, tradições, rudimentos, zero de Cristo. Zero. E aí? Por isso, isso é um perigo. Cuidado, é perigosíssimo, porque nem todos que digam Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. É por isso que a igreja de Laodiceia é desgraçada, caída da graça. Por isso que ela é pobre no céu. Não tinha a presença de Jesus. Nada de Jesus Cristo. Então eu tenho que ter muito cuidado, que quando eu apresento que ela perseverava na doutrina dos apóstolos, não em rudimentos, não em filosofia, não em tradição. Só que Paulo se aprofunda, preste atenção, ele continua dizendo assim: se morreste com Cristo, preste atenção, é com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças, como vivesses nesse... Como é que você aceita alguém te dar ordem, como se você ainda estivesse vivendo nesse mundo? Preste atenção, tais como: não toques, não proves, não manuseie, não vista isso, não coma aquilo, não beba aquilo, não use isso, não escute isso. Como que vocês ainda se deixam levar por essas coisas, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina é dos homens, é os homens, se não foi Jesus que falou isso. Você quer ver um exemplo, querido? Antigamente isso aqui era do demônio. Quem é crente antigo aqui sabe. Aqui nós não temos guitarra. Guitarra era do capeta. Era o próprio capeta que vinha tocar. Televisão. Cadê? Olha aqui. A igreja dona de televisão. Mudou? Acabou com o uso. E aí? Por quê? É coisa de homem. Mulher tem que usar roupa de mulher e homem tem que usar roupa de homem. Quem define isso? Eu nunca esqueço, o pastor Roberto, ele já contou essa história. Eu não sei se foi o tamanho do vestido da irmã Sofia, né? Ela veio com um vestido muito longo e a pessoa, mas não sei o que, o pastor, não, me entrega a fita métrica lá, que está na Bíblia, que eu vou ficar medindo as irmãs aqui para saber se é do céu ou não é. Pelo amor de Deus, irmão. Você não pode comer, você não pode beber aquilo, você não pode escutar isso, você não pode... Acaba, e não é isso. Preste atenção que ele fala, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário. Preste atenção que ele chama humildade fingida. Não sou eu, é a palavra, é humildade fingida. E severidade com o corpo, são coisas severas, duras. Mas olha o que ele diz: não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Zero de poder sobre o pecado. Zero. Só é aparência. Por quê? Porque é doutrina de homens. Não é a doutrina de Deus. Isso não combate. E a gente está aí, é só o que a gente acontece. Sabe? Não, aqui não pode assim, aqui não pode aquilo, aí é severo, tudo tem que controlar. Isso é humildade fingida, isso não combate o pecado. Não combate. Por quê? Porque não foi Deus que colocou. Você não vê Jesus Cristo falando isso. Então, a verdadeira doutrina, infelizmente, poucos querem ouvir. Poucos. Esse que é o problema. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, quando ele já está no final da vida dele, preso, esperando o dia da sua condenação, ele diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceiras no ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e serão infestados
de fantasias, sabe, de ilusão, de fábulas. Olha só, as pessoas não querem ouvir mais a doutrina dos apóstolos, o legado de Jesus. Elas querem ouvir uma doutrina conforme o quê? As suas concupiscências, os seus próprios desejos, o seu próprio entendimento, a sua própria vontade, de acordo com o que eu penso, com o que eu vejo. Se a minha visão é voltada para cá, se é voltada para cá, se a minha visão é aí eu vou procurar doutores que falem sobre isso, pessoas especialistas nisso. Pronto. E não é assim? Uma vez a pessoa chegou e falou assim para mim: estou procurando uma igreja a qual eu me identifico. Eu falei: não, irmão, não faça isso não, você vai cair na armadilha do capeta. Leia a palavra, medite na palavra e procure uma igreja que pregue esta palavra. Esta palavra. Não importa se ela seja de taipa, ela seja forrada com telha brasilite, quente, no chão, mas é a palavra que tem que ser ministrada lá. O resto é engodo. A igreja mais rica da Bíblia Sagrada não tinha Jesus Cristo. Hernando Dias Lopes, eu já repeti várias vezes, ele fala: rapaz, se eu fosse congregar, você acha que eu queria congregar onde? Era em Laodiceia, irmão. Eu ia me arrebentar. Você acha que alguém quer congregar em Esmirna? A igreja pobre, que falta tudo, perseguida, quase ninguém lá dentro. Jesus fala: você é rico, a coroa da vida está reservada a você. Abriu uma porta que ninguém pode fechar. Então nós precisamos entender isso. As pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina. Então eu pergunto, ou me faço uma pergunta: então, qual é a sã doutrina? Qual é a doutrina dos apóstolos? Qual é o legado de Jesus? Olha só, Jesus Cristo, no final do Sermão do Monte, que ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado ao homem que sabe que edificou a sua casa sobre a rocha. A mesma palavra que ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Só que aqui o tradutor coloca a rocha, lá ele não coloca a rocha, porque lá já tinha uma tendência de quem traduziu a primeira vez de apontar para Pedro. Sobre esta rocha, sobre a afirmação que o meu Pai revelou lá atrás para Pedro: se vocês ouvirem estas minhas palavras. Então qual é a sã doutrina? As palavras de Jesus. As palavras de Jesus Cristo. O alicerce para a edificação da igreja ideal. Queridos, eu já repeti aqui algumas vezes. Hoje 90% das pregações é no Antigo Testamento, sem mencionar o nome de Jesus. Você pode usar o Testamento apontando para Jesus Cristo, para as palavras dele. Porque o Novo Testamento é cheio de promessa, de vingança. O Novo Testamento atrai as pessoas. Eu vou pregar a palavra de Jesus? Oferecer outra face? Amar quem me faz mal? Isso atrai? É as palavras dele, é as suas próprias palavras. Quem ouve essas minhas palavras, você vai estar edificando a sua casa, a igreja, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós juntos somos a igreja. A igreja ideal é edificada sobre a doutrina dos apóstolos, sobre o legado de Jesus, sobre as palavras de Jesus Cristo. Aí, pastor, e essas palavras? Pronto. Quando ele termina isso aqui, ele está terminando um sermão, ao qual, nesse seriado que tem The Chosen, é muito interessante que quando Jesus vai começar, ele fala: eu vou reunir aqui, eu vou trazer um compêndio do que para todo mundo guardar, de como tem que ser para viver, para me seguir. A licença poética que o escritor teve lá. E aí Jesus começa, são 3 capítulos, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Quem congrega comigo há muito tempo, eu sempre ensino isso, ao qual eu leio praticamente todos os dias. Eu preciso conhecer. Mas vamos fazer uma passagem muito rápida para a gente entender a doutrina dos apóstolos, ao qual os apóstolos pregavam. A doutrina que edificou, que foi um dos pilares fundamentais
e formou a igreja ideal ao qual Deus comandava a igreja. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. E as pessoas eram salvas. Preste atenção. No comecinho lá do Sermão do Monte, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Ele começa a falar para as pessoas que eram abandonadas. Calma, vou mostrar quem realmente é feliz. E olha só uma das que ele fala: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem promove contenda, intriga, guerra ou paz. A igreja é fundamentada na palavra de Jesus, que diz que filhos de Deus são os pacificadores. O meu comportamento, a minha forma de agir, de reagir, é para gerar paz ou contenda, ou divisão, ou intriga, ou disseção. O que é pacificador é aquilo que, ao que depender dele, ele vai ter paz, ele vai aceitar. Queridos, eu nunca esqueço uma vez, peço licença a Marina, eu já comentei isso aqui uma vez. Nós estávamos indo para a fazenda do pastor Roberto, eu, pastor Roberto, Osmaí e um outro, eu não vou falar o nome do outro pastor, que ele ainda é vivo, no carro. Eu dirigindo, o pastor Roberto do meu lado, Osmaí estava X comigo e o rapaz aqui, o senhor aqui. Osmaí, direita, extremo, e o outro rapaz esquerdo. Eles entraram. Misericórdia. Começaram a discussão e foi. Eu e o pastor Roberto, a gente ficou com medo deles se matarem e tombar alguma coisa séria. Na mesma hora o Osmaí lembrou. Ele falou isso para mim no quarto. Eu falei: eu sou a igreja de Cristo. Como é que eu vou ser chamado filho de Deus? Ele parou: irmão. Ele falou: perdão. Me desculpe, você tem razão. Me perdoa. Tudo que eu te falei, retira, por favor, me perdoa. Você tem toda a razão. Quem está errado sou eu. Aí o rapaz começou a chorar. E hoje, inclusive, entrou em contato com o pastor Roberto: pastor, larguei aquilo. Não discuto mais, não falo mais. Agora eu só prego a palavra de Deus. Eu acabei com esses negócios. E o Osmaí, quando falou aquilo, aí foi um clima assim, parece que encheu da glória de Deus ali, da Shekinah do Senhor. Porque o Osmaí exerceu aquilo que ele é chamado para ser: pacificador. Acabou, ninguém nunca mais falou. Aí foi um fim de semana maravilhoso. Os dois se abraçaram, esse negócio assim. Porque os filhos de Deus são pacificadores. A igreja ideal é formada por pacificadores. Essa é uma das palavras, uma das várias bem-aventuranças que Jesus Cristo vai mostrar. Mas olha só, nesse mesmo capítulo, nos versículos 21 e 22, disse Jesus: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem lhe chamar de tolo, aí você pode substituir tolo por qualquer palavra pejorativa: jumento, besta, burro, ignorante, estará sujeito ao inferno de fogo. A gente não lê, né? O que Jesus faz? Ele vai pegar e elevar, trazer uma revelação da profundidade da lei. Os fariseus entendiam: não, eu não mato. Quando você não mata, porque você não cometeu o ato, mas você é o pior dos assassinos. Porque no seu coração, que a palavra que tinha ali tolo é raca. Você sabe o que é raca? Não existe tradução para raca. Raca é quando você vê alguém, você faz e cospe. É o catarro você puxando, é o som brutal. Aqui, ó. Isso que Jesus estava falando. Eu tenho nojo. Esse dia eu escutei alguém falando: misericórdia. Não, Senhor, não. Perdoa, eles não sabem o que falam. Eu tenho nojo, eu não suporto. Preste atenção no que Jesus diz. Essa pessoa está sujeita ao inferno de fogo. A igreja de Jesus Cristo é fundamentada nessa doutrina. Não é porque eu não mato como os bandidos que estão presos matam. Não é só eles que vão. Não é que eu posso matar, não. Mas se eu desejo isso... Aí falar motivo. Então tá, Jesus Cristo tinha motivo para desejar chamar raca para as pessoas que o crucificaram?
Então aquele motivo não serve, tem que ser algo bem pior. Preste atenção. Olha só o que ele diz um pouquinho mais na frente. Ele vai ordenar o amor. É isso que é muito interessante. Na forma mais profunda e verdadeira. Porque foi indagado a ele qual o mandamento mais importante, e são 622 mandamentos. É um negócio absurdo. Todo mundo fala em 10, ele resumiu. Amar a Deus e amar ao próximo. E as pessoas sabem, mas aí ele pega e vai revelar a profundidade dessa lei. A profundidade do amor na sua mais, no seu entendimento mais profundo. E ele vai dizer assim, Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai para que por os que vos maltratam e vos perseguem. A igreja ideal, ela é fundamentada nessa doutrina. Eu dou amar aqui a palavra ágape, sacrifício. Eu entrego a minha vida pelo inimigo. Olha só, eu faço o quê? Se estão falando mal de mim, eu falo bem deles. Eu não retruco. Se estão me odiando, eu faço bem. Se estão me maltratando e me perseguindo, eu oro. Mas que oração? Pai, abençoa, salva. Não impute a eles esse pecado. Lembra de Estevão? Lembra de Jesus Cristo? A doutrina. Interessante, né? E aí é mais profundo. Olha só o que ele diz no versículo 46. Porque se vocês amam aqueles que vos amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. É lógico. É facinho. Não faz diferença nenhuma. Então a gente vê algumas igrejas que as pessoas se amam. E aí? Mas odeiam quem está lá fora. Odeiam quem pensa diferente. Não suportam. Raca. É a doutrina. É por isso que as pessoas não querem ler o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte nos destrói. O Sermão do Monte quebra todo paradigma, toda prepotência religiosa nossa. É por isso que ele fala, quem ouve estas palavras e pratica, rocha, afirmada no Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão. Não vão ficar fechadas. Quem estiver lá no inferno, Deus tira. Agora, quem não pratica, ruína. Ruína. Então, olha a profundidade disso. Ele vai nos ensinar a doutrina dos apóstolos, o legado de Jesus, as palavras de Jesus, como e onde devemos orar. Inclusive, nós estamos fazendo esse estudo. Terça-feira nós contamos a história da oração, porque a primeira oração, por que orar, como não orar, e aí essa terça agora nós vamos continuar no estudo falando como Jesus ensina a orar. Primeiro ele falou como não deve, mas ele ensina como e onde devemos orar. Olha só o que Jesus diz. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que o vê em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. O pai não ouve, ele vê. Preste atenção. A palavra de Deus aqui a respeito de oração não está relacionando Deus com o ouvido, mas com as vistas. Por quê? Porque você não está chamando atenção, você não está sendo hipócrita, porque antes Jesus fala, não faça como os hipócritas, que gostam de se mostrar, gostam lá na praça, falando alto, ou na igreja. Não, você está lá no teu quartinho, no teu aposento, fechadinho. O pai vê que você está lá, vê que você não está ali para se mostrar para ninguém. Pronto, ele te recompensa. Ele nem ouviu, ele viu, porque ele já sabe o que é melhor. Ele já sabe do que é melhor. Essa é a doutrina. E a gente vê um monte de igreja errando de forma megafone, orando alto, como se Deus fosse surdo. Porque quem manda orar alto é Elias para quem? Para os seguidores de quem? De Baal. Ora, ele não está escutando, porque Baal era uma pedra. Parece que nós estamos tratando Deus como pedra. Eu preciso do megafone para falar alto. Preciso gritar na oração. É lá no quarto. Ele vai apontar nessa doutrina aonde nós devemos investir. Investir. Aquilo que tem valor. Olha só o que ele vai dizer na doutrina.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Ó, é lá que você tem que investir. Está investindo no lugar errado, querido. Ele ensina. Aquela igreja perseverava nisso, nessa doutrina, ensinando lá. Chegou para o jovem rico e falou: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Olha como é que a gente forma tesouro no céu. Quando a gente dá comida a quem tem fome, bebida a quem tem sede, roupa para quem está com frio, para quem visita quem está preso, angustiado no hospital, para quem recebe em casa o estrangeiro. Não é para quem constrói muros para estrangeiro. Não. Construir muros para estrangeiro é completamente fora da doutrina de Deus. Eu quebro os muros para os estrangeiros. Jerusalém tinha muros. Estrangeiro do lado de fora. Jesus, não, você recebe os estrangeiros em casa. Está vendo? Isso é a doutrina que ele ensina. E aí ele vai falar a doutrina da igreja que é ideal, vai mostrar qual é a nossa prioridade. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e lhe será dado todas as outras coisas. Antes ele está dizendo: não fiquem ansiosos por nada, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de nada, com nada da sua vida. Coloque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Essa é a doutrina. Aquela igreja colocava Deus em primeiro lugar. Como que nós estamos colocando Deus? Qual é a prioridade? Eu vejo um monte de gente que fala: não, é porque tem isso e aquilo. Aí Jesus vai dar vários exemplos. Como é que é? E é só exemplo que não tem nenhum fútil. Eu fui para uma festa de funk. Não diz isso. Eu fui enterrar meu pai. Eu fui cuidar do meu filho. Eu fui cuidar da minha fazenda, vender uma coisa. Aí Jesus fala: está vendo? Pessoas, não é prioridade o reino de Deus. Prioridade é o reino de Deus. Depois as outras coisas. Mas primeiro aqui, o reino de Deus. Essas outras coisas Deus sabe. Ele acrescenta o que eu preciso, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Então ele vai ensinando isso. Ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir e o caminho que nós devemos evitar. Nessa doutrina que a igreja ideal perseverava. Olha lá o que ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Interessante, né? Cuidado com a multidão, querido. Cuidado. O caminho é estreito, a porta apertada. A porta é estreita e o caminho apertado, que leva à vida. Pessoas vão entrar nesse caminho, poucos vão chegar na porta. Muitos vão desistir. Muito. Agora, a porta é larga para a perdição. O caminho é espaçoso. Você pode sentir o que você quiser. Você não precisa olhar para as palavras de Jesus. Ele vai revelando isso, queridos. E muito mais. São 3 capítulos dedicados a essas palavras, que é o compêndio, é o resumo de tudo que Jesus Cristo mostra. Se você olhar as cartas, se você ler Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, de Pedro, de Paulo, apostólico, todas vão estar falando e se referendando sobre estas palavras. E estas palavras é Jesus pegando toda a lei, todos os escritos antigos e traduzindo por aquele que escreveu e determinou, que é Ele próprio. Então, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, está fundamentando a sua vida sobre a doutrina correta. Infelizmente, poucas pessoas vão querer ouvir essas palavras. Esse é um pilar fundamental. Se a igreja falha nesse pilar, todos os outros vão falhar. Se a igreja não se fundamentar nas palavras de Jesus, acabou. Sou eu que digo, a própria palavra de Deus. É lógico, é óbvio. Como que eu sou cristão e não escuto o Cristo? É muito óbvio. Esse pilar começa a dar forma à igreja ideal. Então, a igreja que está fora da palavra,
que não menciona Jesus Cristo, que coisa linda, nós louvamos aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, se a igreja, ela persevera na doutrina dos apóstolos, no legado de Jesus, nas palavras de Jesus, ela só persevera porque ela medita. Que ora? Dia e de noite. Medita, ora, jejua. E aí? Nós estamos meditando? Nós estamos tirando nosso tempo para fazer isso? Isso é aquilo que é mais importante. Eu preciso perseverar dia após dia, após dia, após dia, após dia. Não me desviar dele. Ter força e coragem, como foi falado a Josué, para fazer tudo conforme Jesus Cristo ensinou. Querido, machuca, dói. Você vai se sentir só. Vai. Você vai estar caminhando aqui, daqui a poucos. O exemplo é Paulo. Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, ele não está do lado de Timóteo. Ele está sozinho, com frio, numa cela, num calabouço úmido, fétido. Ele diz, todos me abandonaram. Traga para mim. Traga os livros para mim, pelo menos ler. Essa é a caminhada. Mas esse é o caminho que leva para quê? A salvação. O resto é perdição. Nós não podemos nos deixar enganar. Não é um caminho fácil. Não, é de renúncia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a doutrina. Tem que ser pautada nisso. A igreja ideal é fundamentada. Dos pilares dela é a palavra de Deus. É a fidelidade à palavra de Deus, pautada e direcionada para Jesus Cristo. Augusto Nicodemos, ele fala assim, a regra hermenêutica principal, a que sem ela tudo dá errado, é você interpretar tudo na Bíblia através das palavras de Jesus. Tudo. Então, quando ele diz assim, antes era dito, odiai vossos, agora eu digo, amai vossos inimigos, orai. Então, tudo que fala, eu tenho que entender o contexto que foi colocado aquilo e o que eu devo fazer hoje. É preciso a gente entender isso. É preciso a gente compreender. Porque a forma como eles faziam, deixaram eles absolutamente largados, perdidos. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o povo foi desobediente o tempo todo. 400 anos de silêncio total de Deus, até vir João Batista preparar o caminho. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, através das palavras, Jesus vai nos entregar a doutrina verdadeira, a doutrina que devemos pautar a nossa vida, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que eles aplicaram àquela igreja primitiva, a doutrina da igreja ideal. Então, qual é a igreja ideal? É a igreja que é fundamentada na palavra de Deus, é a igreja que ouve as palavras de Jesus e pratica as palavras de Jesus. Essa é um dos pontos da igreja ideal. Procure uma igreja assim. Próximo domingo, se Deus assim permitir, nós vamos entrar em outro pilar importantíssimo da igreja ideal, que é comunhão. É comunhão. E a gente confunde comunhão. Domingo nós vamos entender isso. A gente entende comunhão, está faltando como a gente ficar junto, batendo papo aqui, ou então quando a gente visita a pessoa. Nós vamos aprender que é muito além, muito. Nós vamos entender esse pilar fundamental, que como é a doutrina, e aí essa doutrina empurra. Se não tiver essa doutrina, é impossível ter isso aqui. Então, domingo nós vamos continuar entendendo o que é a comunhão. Depois nós vamos o partir do pão e terminarmos em oração. E o partir do pão, esse que a gente confunde mesmo. Mas nós vamos entender e até terminar na oração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, queridos. Vamos orar a Deus. A igreja ideal é a igreja que tudo ela apresenta ao Senhor. Tudo. As suas ansiedades, as suas necessidades. A igreja
Igreja ideal é aquela que na sua oração ela apresenta tudo e fala: Senhor, isso é a minha vontade, mas não seja feita como ela. Não tenha medo de orar assim. Não tenha medo. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Está orando por alguém que está doente? Não tenha medo. Nós tivemos aqui, terça-feira foi muito forte, muito bom. A Marina contando o testemunho dela do Osmaí. Um dia eu vou trazer ela aqui, preparar, a gente vai preparar para ela entregar. Como isso foi forte, ela falando. Ela não queria, o Osmaí era muito bom, mas até que Deus usou um vaso, um instrumento, e ela compreendeu isso. A vontade de Deus é melhor. Quando ela entendeu isso, foi pouco tempo, né, Marina? Questão assim de, não sei se horas, o telefone tocou, Deus levou. Foi algo sobrenatural. Parece que não foi bom, não foi perfeito e foi agradável. Não no nosso conceito. A igreja ideal, ela confia no Senhor. Ela entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Porque ele sabe que tudo ele fará nas nossas vidas. Faz sua cabeça, feche seus olhos. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu fala aos nossos corações. Tu é um Pai zeloso que nos ama, Pai. Que nos admoesta, Senhor. Através da Tua palavra, Senhor. Tu vem tocar no nosso coração. Tu vem nos confrontar, Pai. Muitas das vezes com a nossa altivez espiritual. Muitas vezes com a nossa falta de entendimento, Pai. Mas, Senhor, não é a minha fala, não é a minha oratória, o meu poder de persuasão no falar. É o Teu Espírito Santo, Pai, que nos convence, Pai. E eu abro o meu coração, Senhor. Eu queria pedir que meus irmãos abrissem os seus corações essa noite também. Vem, Espírito Santo. Vem me convencer daquilo que não te agrada. Vem me convencer daquilo, Senhor, que te ofende, Pai. Vem, Espírito Santo. Me convence para que eu verdadeiramente me arrependa e volte para os Teus caminhos, volte a fazer aquilo que verdadeiramente lhe agrada. E eu sei que é ouvir na Tua palavra, porque essa Tua palavra não volta vazia, que ela não volte vazia na minha vida e na vida de cada um que esteja aqui, Pai. Que verdadeiramente Tu possa gerar frutos de arrependimento, que vão nos fazer voltar para Ti, porque Tu estás de braços abertos para nos receber, Senhor. Então nós agradecemos a Ti, pelo Teu imenso amor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão essa noite. Esteja conosco. Que essa palavra, ela prospere na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis assentar, queridos.